Olá, turma. Sou o professor Gilberto Júnior, professor de Física, e nossa aula de hoje falaremos sobre termologia. Olá, turma. Como falamos no início do vídeo, falaremos hoje sobre termologia. Vamos tentar entender a diferença entre temperatura e calor e outras coisas mais. Vamos lá. Termologia. O que significa termologia? Termo de temperatura, logia de estudo. Então, termo vem de temperatura e logia estudo. Então, vamos estudar a temperatura e os fenômenos relacionados à temperatura. É o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados ao aquecimento e resfriamento dos corpos. Conceito de temperatura. É a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto maior é o grau de agitação dos corpos, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor é a temperatura. O valor da temperatura está associado ao nível de agitação das partículas de um corpo. Portanto, quanto maior a temperatura, maior é o estado de agitação. Observem que, ó, que nesse lado aqui a agitação é maior. Então, consequentemente, essa parte aqui está com a temperatura maior do que essa. Certo? Mede a agitação. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Nesse sistema aqui, tem uma temperatura maior do que esse, porque, como é que eu tenho certeza? Pela agitação das moléculas, das partículas. Com menor temperatura, maior temperatura. Vamos lá para o conceito de calor. Calor é energia térmica em trânsito entre corpos a diferentes temperaturas, até atingir o equilíbrio térmico, temperaturas iguais. Então, equilíbrio térmico significa temperatura igual. Então, o que é o calor? Calor é uma energia térmica em trânsito. Sempre está transitando de um corpo para o outro. Transitando de um corpo para o outro como? De acordo com a temperatura desses corpos. Então, o calor sempre se propaga do corpo que está com maior temperatura para o de menor temperatura. E esses corpos vão ficar com a mesma temperatura depois de um certo instante. Nessas condições, eles estarão em equilíbrio térmico. Quando eles atingem o equilíbrio térmico, o calor cessa, acaba o calor, a transferência de energia. Por quê? Porque estão com temperatura igual. Para que exista calor, é necessário que estejam de temperaturas diferentes, como podemos observar aqui na ilustração. Nós temos aqui um corpo TA com temperatura maior e TB com temperatura menor. Então, o calor vai se propagar da onde? Do maior para o menor. Podemos observar aqui, ó, o vermelho que está quente se apresenta que está com temperatura maior e o azul que está mais frio. Então, observe que, ó, ao entrar em contato, ou estiverem no mesmo sistema, o que tiver com maior temperatura vai transferir calor para o de menor temperatura, até que atinja um equilíbrio térmico. Então, quando eles ficam com a cor igual aí, significa que eles estão com a mesma temperatura, como podemos observar aqui. Estados físicos, assim, o equilíbrio térmico ocorre quando a temperatura dos corpos se igualam, ou seja, possuem o mesmo valor. Então, equilíbrio térmico quando estão com a mesma temperatura. Estados físicos da matéria. Um sólido possui volume e forma definidos, ou seja, as forças de coesão entre as moléculas são muito intensas. Então, um sólido, aqui podemos observar que um sólido, que é um objeto que no estado sólido, ele tem forma e volume definido. Não altera a forma dele nem o volume, certo? Já o líquido, ele possui volume definido, o volume, a quantidade daquele líquido é a mesma, não muda. Mas ele assume a forma do recipiente. Então, de acordo com a forma do recipiente, ele vai se ajustar naquele recipiente. Então, ele tem a forma variável, mas o volume é definido. Então, o que significa? Que as forças de coesão entre as moléculas ainda são apreciáveis, mas menos intensas que no estado sólido. Aqui, se o objeto está no estado sólido, a força de coesão entre elas, as moléculas, as partículas aqui dentro,
é muito forte, então não é difícil alterar esse sólido, porque a força de coesão entre eles é muito forte. Já o líquido, ele é mais maleável, ele ajusta de acordo com a forma, certo? Mas ainda tem força de coesão grande, mas menor do que o sólido. E o gasoso nem volume nem forma definido. Então, se eu colocar um gás em um recipiente aqui, ele não vai ter nem forma nem volume definido, certo? A força de coesão é mais fraca. Podemos observar aqui, tentar aqui colocar uma simulação. Fazer uma simulação aqui para vocês. Então, aqui, vamos analisar aqui, ó. Observem nessa ilustração. Deixa eu colocar um negócio aqui interessante. Ó, observem. Deixa eu colocar aqui um negócio. Vou colocar aqui uma marcação aqui, mas não consegui colocar não. Mas vamos lá. Então observe aqui, ó, esse objeto aqui, esse sistema aqui é um sistema de um sólido. Certo? Ele tem força de coesão bem forte, tem forma e volume bem definido, certo? Se eu colocar aqui esse composto com estado líquido, observem, ó, que eles, deixa eu descer aqui, ó, aqui, pronto, aqui. Estado líquido, observem aí, ó, que ele tem volume definido, mas a forma dele alterou, a forma dele é variável de acordo com a forma deles. Que observe. Já um gás, ó, o estado de um gás, ele não tem nem forma nem volume definido. A força de coesão, a força de atração entre elas, de coesão entre essas partículas é fraca. Então, por isso que elas ficam variando posição aqui, volume e forma. Aí, nesse caso, no estado líquido, a força de coesão é mais forte, eles ficam mais presos, porque ficam um pouco mais presos, certo? E o estado sólido fica mais forte ainda a força de coesão, então por isso que ele fica na forma, ó, observe que essa forma aqui. Se eu colocar no estado líquido, vai acontecer o quê? Ele se adapta de acordo com o formato. Outra coisa interessante para observar aqui, ó, onde está somente a temperatura desse objeto. Observe que eu expliquei para vocês. A temperatura vai medir a agitação das partículas. Então, quanto maior a agitação, maior a temperatura. Então, se eu aumentar aqui a temperatura, o que vai acontecer com as partículas? Vão se mexer mais, ó, vão se agitar mais. Então, vão ficar mais agitadas por causa da temperatura. Então, a temperatura vai medir a agitação. Quanto mais agitada for esse sistema, maior a temperatura desse sistema. Se esfriar, observe que o movimento, ó, as partículas, quando eu boto próximo de 0 Kelvin, você já viu isso aí na frente, quando eu coloco próximo de 0 Kelvin aqui, observe que eles quase não se mexem. O 0 Kelvin é chamado zero absoluto. Quando um sistema conseguir atingir o zero absoluto, o 0 Kelvin, significa que as partículas vão estar em repouso. Observem novamente, é só aquecer. O que vai acontecer com as partículas? Vão começar a agitar. Se eu for aquecer, não. Se eu for nesse calor nesse sistema, se eu for nesse calor nesse sistema, vai acontecer com a temperatura. Observe que a temperatura está aumentando. Ó. De novo, ó. Vou resfriar e observe o que acontece com a temperatura. A temperatura está diminuindo, ó. 27 Kelvin. Diminui mais, ó. Quanto mais próximo de zero, menor a agitação das partículas. Se eu forneço calor para esse sistema, o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura desse sistema. Mais agitadas elas ficam. Então vamos voltar lá para o nosso slide. Pronto. Termômetros. Os termômetros são instrumentos usados na determinação da temperatura de um corpo. Um termômetro comum deve ter uma substância termométrica que varia seu volume ao sofrer alguma variação de temperatura, como o mercúrio, por exemplo. Então, o instrumento para medir a temperatura é os termômetros. Termômetros
comuns antigos que a gente utilizava o mercúrio, que ele variava o volume dele à medida que aumentava a temperatura. Uma escala que a gente tem que ter uma substância, né, nesse termômetro, e uma escala que registrará o valor correspondente à temperatura. Certo? Nós já vimos muito isso. Termômetros para ambientes, termômetros industriais, termômetros clínicos. Escalas termométricas. O que são as escalas? É um conjunto de valores numéricos que a temperatura pode assumir. Então, uma escala termométrica é um conjunto de valores que a temperatura pode assumir. Define em graus os estados térmicos ordenados a partir dos mais frios aos mais quentes. Como se constrói uma escala? Vamos lá. As escalas termométricas, uma coisa importante, nós temos que identificar dois pontos importantes. São chamados pontos fixos. São pontos que sejam fáceis de reproduzir. Vamos lá. Então, escolhemos duas temperaturas fixas de fácil reprodução que serão denominadas como os pontos fixos ou pontos de escala. Então, vamos lá. Nós temos que escolher dois pontos. Um ponto, o primeiro ponto fixo é o ponto de gelo, ponto de fusão, e o segundo ponto fixo é o ponto de vapor. Atribuímos alguns valores numéricos arbitrários aos pontos fixos. Dividimos o intervalo em partes iguais. Certo? Então, primeiro, para criar uma escala, eu posso criar minha escala termômetro. Então, eu vou ter que fazer aqui dois pontos fixos. Primeiro ponto e segundo ponto. Eu posso escolher números qualquer. 2, 50. Os pontos fixos. Então, eu tenho que dividir em partes iguais esse termômetro. É assim que se faz a escala. Mas isso vamos ver na próxima aula. Então, agradeço a compreensão de todos e até a próxima.